Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo eu quero aqui falar sobre a glutonaria, que é um pecado, né? Falamos aqui muito sobre o jejum. E antes disso, eu quero saber se você está bem. Se você não tiver, coloca aqui embaixo nos comentários. Fala comigo, irmã Raquel, eu não estou muito bem não, peço oração. Mas se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, né? Eu estou bem, graças a Deus, porque eu oro todos os dias. Oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. E eu quero aqui nesse vídeo falar sobre glutonaria. Isso mesmo, glutonaria. E eu quero ler aqui uma palavra antes de comentar sobre glutonaria. Lucas 21, 34, que fala assim: Olhai por vós, e não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Vou repetir. Olhai por vós, que não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Glutonaria. Irmãs, existe aquele ditado popular, né, que crente não bebe, mas em compensação come. Irmãs, que o Senhor nos ajude. A glutonaria é pecado. Por que é pecado, irmã Raquel? Comer, né, é uma bênção de Deus. Você comer, você degustar o sabor das coisas, né, é uma bênção. E eu vejo isso até como prosperidade. Você degustar, né, as coisas saborosas, gostosas, né? Mas glutonaria é algo que é pecado. O inimigo, ele atua muito nessa questão da alimentação. E sobretudo, né, quando essa má alimentação, o inimigo, ele atua na má alimentação, quando essa má alimentação, ela é carregada de vida sedentária. Aí é um prato cheio para que haja um adoecimento físico, é uma porta, uma brecha, é uma porta assim de entrada para que inimigos entrem e ali cause enfermidades. Precisamos vigiar muito na nossa alimentação, com doces, refrigerantes, tudo na medida e até menos. Doce, então, o açúcar, ele já foi comparado a um vício como cocaína, ele causa dependência. Por isso que é tão difícil você deixar de comer doce, por isso que é tão difícil. Foi feito experimentos científicos com ratos, colocavam lá um pouquinho de açúcar, né? E ele ia direitinho lá, ó, durante 21 dias, que é o dia, a quantidade, né, necessária para criar um hábito. E o inimigo, ele age muito na má alimentação, principalmente na glutonaria, porque quando você come muito, você vai tensionar todo o seu organismo. E ali nós precisamos ver aonde é que estão as raízes, as causas de comer de forma desenfreada. Quando você come muito, o teu organismo, ele fica sobrecarregado, ele vai ter que trabalhar mais, ele vai ter que produzir mais suco gástrico. A inervação, a inervação, porque existem nervos, né, que lançam o suco gástrico, que ajuda na produção do suco gástrico. Eu não sou autoridade no assunto, irmãs, mas é mais ou menos assim que funciona. O teu corpo, ele vai ter que trabalhar 2 vezes mais para poder degradar aquela quantidade de comida. Gordura, irmãs, gordura causa AVC, esses óleos de mercado, né, de lata, de coisa plástica, né? Fazer mudanças alimentares, né, usar um óleo vegetal, óleo de coco, azeite de oliva extra virgem, que é maravilhoso.
É melhor você fazer o investimento cedo e fazer essas trocas do que depois, lá mais tarde, né, gastar com medicações, com remédio. Então o inimigo ele age muito na glutonaria, né? E saber, procurar entender através da oração ou buscando um profissional, por que está comendo muito, está com ansiedade, está muito ansioso, muito ansiosa, o que está acontecendo, né? Vamos matar essa ansiedade com a palavra, lendo a palavra de Deus. Jesus ele vai falar não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Se é um vazio existencial, lê a palavra, coloca a palavra para dentro, né? E quanto mais você alimenta o seu espírito, maior autoridade e poder você vai ter de subjugar a carne. Por isso que é tão difícil, irmãs e irmãos, jejuar. O nosso corpo ele está tão acostumado com comida. Eu nunca vi ninguém morrer de jejum, mas eu já vi pessoas morrendo por questões de alimentação, irmãs. Come demais, come demais, come demais. Quando era mais nova, eu assisti um filme que aquilo me impactou muito. É um demônio, irmãs. Eu vi um filme, até hoje eu não me esqueço aquele filme, Os 7 Pecados Capitais. Eu não era cristã, não. Mas uma coisa maligna, demoníaca. Quando a gente não é cristão, a gente vê tudo quanto é tipo de coisa, né? De filme de terror, coisas de terror, que isso é horrível, irmãs. Você tá abrindo brechas e portais para demônios entrarem. Mas esse filme, 7 Capitais, 7 Pecados Capitais, lá era a gula, o pecado da gula. E aquilo é um demônio, né? Uma pessoa fez a outra, eu não me lembro muito. Eu sei que a pessoa morreu de tanto comer. A pessoa foi lá no mercado, comprou tanta coisa. E a pessoa morreu. Depois, quando foram ver, a gente não é cristão, a gente tá morto, né? Espiritualmente, não tem muita noção das coisas, mas aquilo me impressionou. Na época ainda da fita, do DVD, né? DVD. Da fita lá do DVD. Irmãs, uma coisa horrível. E eu tava lendo um livro que é o Mais Esperto que o Diabo. E o diabo ele fala como é que ele atua também nas pessoas. Ele fala que ele atua muito na comida, na forma que as pessoas se alimentam. E ele entra na má alimentação, que nós precisamos estar bem alimentados e nutridos. E ele fala que ele entra nisso. Então, que o Senhor nos ajude, viu, amada igreja? Nesse dia que se chama hoje. Que o Senhor venha nos orientar. Eu já contei aqui no canal um testemunho forte de alimentação. Que Deus falou comigo. Não foi ninguém, não foi usando profeta, não foi na palavra. Deus falou comigo. Comigo. Na época eu estava até estudando, eu falei com uma colega que estudava comigo, né? Ela ficou assim, olhando espantada, né? Tem gente que acha que Deus não se preocupa com essa área da nossa vida, não. Mas Deus se preocupa, viu? Deus, ele quer com que nós venhamos a viver aqui na terra bem. E não capengando de médico em médico, sentindo situações, se entupindo de remédio, porque são drogas sintéticas. Deus não quer isso, não. Que nós venhamos a ter uma vida prolongada na terra, uma vida boa, tranquila. Boa que eu falo é o quê? Sem dores, sem precisar de ficar na dependência de medicação, de remédio. Bem, íntegra, indo ao banheiro, se alimentando com moderação, né? Nesse sentido, caminhando, indo para a igreja, bem, alegre, feliz, sem dores, sem ficar dependendo de medicação. Então, que o Senhor nos ajude, viu? Que Deus abençoe, paz.